Olá pessoal, mais um vídeo com relação ao estudo de coeficientes, agora com a intenção de realizar os dois vídeos anteriores num passo só. Você tem uma situação onde você tem um A que multiplica um x menos k ao quadrado mais m. O que acontece com isso aqui? Eu consigo dizer a cara desta função graficamente se eu tiver conhecimento mínimo aí de quem que é o A e do sinal, do K e do M. O que acontece? Vamos pensar numa situação onde o A é 1. Eu vou escrever uma função aqui, f de x, pensando no A2. 2 que multiplica x menos 3 ao quadrado mais 4. Então, ó, nesse caso, o A é 2, aquele K que aparece lá é 3. Repara que o K é 3 porque você tem x menos K nessa expressão que eu coloquei, x menos K. Como aqui aparece menos 3, esse menos que aparece é da fórmula, é dessa expressão inicial aqui, né? Se você tivesse um x mais 3, aí o K seria menos 3, né? Observação, apenas para o comentário. E o m igual a 4. O que acontece aqui, pessoal? Acontece que se eu tiver a cara da função, se eu conhecer, por exemplo, a função base para construir isso é a função 2x ao quadrado. A partir desta função base, conhecendo essa, eu tenho ideia do que vai acontecer com a outra. Então, se essa função, eu vou colocar ela em pontilhada aqui, se essa é a função y igual a 2x², que eu coloquei pontilhada, que é a função que não existe, né? O que vai acontecer, por exemplo, aqui? O que eu falei que acontece quando eu lanço aqui o x menos 3 dentro do quadrado? Existe uma translação horizontal de 3 unidades. Então, o que estava no 0, 0 vai ser deslocado aqui para o ponto 3. E quando eu somo 4, o que o C fazia? Há um deslocamento de 4 unidades para cima, né? Então, o que acontece? Agora aqui que mudou meu vértice, ó, meu vértice está aqui em cima. Essa função vem, toca aqui, a abertura é a mesma e volta a crescer. Ou seja, esta é a função f de x, nas condições apresentadas. Vamos ver se é verdade isso mesmo, usando o GeoGebra como base. Então aqui a função pontilhada é essa. Deixa eu colocar ela pontilhada. Eu vou colocar o traço dela pontilhado, que é a função que eu quero analisar. E eu vou fazer na função g aquelas mudanças lá. Eu vou subtrair 3 aqui dentro. Depois, além disso, eu vou acrescentar 4 e ver o que acontece. Vamos ver onde está, onde vai aparecer essa função g. Olha a função g onde apareceu. Olha quem que é o vértice dessa função g. O vértice está aqui, né? Deixa eu diminuir um pouco. As duas coisas aconteceram. Houve uma translação horizontal para cá, né? Para o ponto 3, e subiu ainda 4 unidades por conta do acréscimo do 4. É isso que acontece aqui que eu citei, né? Com a função expressa assim. F de x igual a vezes x menos k ao quadrado mais m. Muito bem. Só que, professor, essa função, escreveu aí f de x
igual a x menos k ao quadrado mais m. Ela não é uma função que a gente está acostumado. A gente está acostumado com a função do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Eu afirmo que toda função desse tipo, né, pode ser reescrita desta forma. Toda função desse tipo aqui pode ser reescrita dessa forma, ou seja, você pode reescrever uma expressão, um trinômio desse, nessa forma aqui. Eu vou mostrar como faz isso, mas antes de mostrar, se você não quiser assistir como faz, e aí a parte agora é só muito matemática, eu vou fazer algumas afirmações e aí você determina se vale a pena você assistir ou não. Primeira afirmação, que o K, que aparece ali, ele é menos B sobre 2A. E o M, que aparece ali, é menos delta sobre 4A. Se você parar para pensar, esses números são conhecidos. Esses números são as coordenadas do vértice da função. Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Eles serão o vértice. Esse K e esse M que aparecem são os vértices. Isso aconteceu aqui quando eu coloquei o 3 e o 4. Repara que o vértice passou a ser 3, 4. Né? O vértice passou a ser 3, 4. Uma observação. Tem esse menos da fórmula, né? Esta fórmula pode ser reescrita, então, numa coisa que a gente chama de forma canônica. A forma canônica fala que f de x igual a que multiplica x menos b sobre 2a ao quadrado mais menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Isso aqui é chamado forma canônica. Forma canônica. Ou, né, como eles são coordenadas do vértice, se eu chamar aqui xv, yv, que é o x do vértice e o y do vértice, x do vértice e o y do vértice, isso passa a ser f de x igual a que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Essa forma também é a forma canônica. Ok? Se eu pensar que aqui eu tenho dois sinais de menos, esses dois sinais de menos pode ser um mais aí, né? Então menos e menos, mais. Mas eu vou deixar assim, essas são as formas canônicas. Eu vou descrever isso e vou tentar montar para você ver que isso é verdade. Não quer saber, só quer saber a informação crua, pode parar o vídeo aqui. E agora vamos para a parte matemática. Muito bem, parte matemática. Se eu estou dizendo que toda expressão desse tipo pode ser escrito assim, então eu estou dizendo que ax quadrado mais bx mais c pode ser escrito como sendo um a que multiplica um x menos k ao quadrado mais m. O processo aqui, pessoal, é chamado processo de completar quadrados, né? Eu estou assumindo que isso é verdade, essa igualdade, estou assumindo que isso aqui existe, né? Mas o processo seria pegar essa expressão e chegar a uma expressão desse tipo. Processo correto, pegar essa expressão e chegar a uma expressão desse tipo. O processo chamado completar quadrados. Ok? Eu não vou fazer completar quadrados, embora seja interessante, mas não vou fazer. Eu vou colocar o A em evidência na expressão aqui. Colocando o A em evidência, isso aqui fica escrito desta forma. Coloquei o A em evidência num lado da expressão.
ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar fazer a distributiva aqui do quadrado, então vai ficar A que multiplica. Isso aqui é x menos k ao quadrado, então é uma diferença, é x menos um número ao quadrado. Então é o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, mais m. Para ficar tudo aí, eu vou colocar um A em evidência também do lado de cá, só que aí vai ficar assim. Coloquei um A em evidência dos dois lados. Se eu fizer a distributiva, tipo multiplicar essa expressão por A e aquela expressão por A, volta no que estava lá em cima. Por que eu fiz isso? Porque eu quero cancelar esses dois A's. Por que eu posso cancelar? Porque eu posso dividir por A de um lado e dividir por A do outro. Tá? Dividindo por A dos dois lados, eu cancelo os dois A's. Posso fazer isso porque desde o começo tudo isso só pode ser feito porque o A é diferente de zero, porque é uma função quadrática. Né? Então eu posso fazer isso. X ao quadrado mais b sobre a x mais c sobre a igual x ao quadrado. Aqui eu vou escrever só o diferente, 2kx. Aqui, k quadrado mais m. Isso aqui é mais k ao quadrado mais ma. Repara que esses dois termos aqui não dependem do x. Então esses dois termos se comparam a esse, porque tem uma igualdade, termos semelhantes. Então eu vou fazer a comparação termo a termo. Esse termo são os dois termos semelhantes, são os dois termos independentes. Significa que c sobre a é igual a k quadrado mais m sobre a. Outros termos semelhantes, esses dois que acompanham x. Né? Então, eu tenho ali que b sobre a é igual a menos 2k. Para que o x eu não coloquei, né? Porque aí eu poderia cancelar os dois x. São termos semelhantes. Aqui, o x ao quadrado, x ao quadrado. Então, é 1 aqui e 1 aqui. Já está igual, né? Já é número conhecido, então eu não preciso mexer. Eu só quero determinar, de modo geral, o k, fazer aparecer essas expressões que eu citei aqui. É isso que eu quero. Tá? Lembrando que se você não tem interesse na resolução desse tipo de coisa, para o vídeo lá no começo. Se eu olhar aqui para essa expressão aqui de baixo, eu quero isolar o k. Para isolar o k, eu estou multiplicando por 2, eu vou dividir por 2 dos dois lados. Então fica b sobre a, tudo isso dividido por 2, igual a menos 2k, tudo isso dividido por 2. Simplifica os dois, eu vou ter que k, menos k, né? Eu vou virar, só dar uma virada aqui. Aqui, mantém a fração de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. Isso dá 2a. Pronto, apareceu quase a primeira coisa que eu queria que aparecesse. Vou fazer um passo a mais aqui, para não ficar muito ruim. Ó, aqui eu estou falando que é uma divisão de fração. Então fica b sobre a, que multiplica 1 sobre 2. Multiplica 1 sobre 2, igual a menos k. Ok? Então aqui fica b sobre 2a igual a menos k. Multiplica tudo por menos 1, porque o k é negativo, vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1 fica menos b sobre 2a igual a k, que era um valor que eu disse que o k valia. O k valia isso aqui, menos b sobre 2a. Lembrando, menos b sobre 2a também é a coordenada do vértice, é o x do vértice. Coordenada x do vértice. Que também é a soma das duas raízes dividido por 2. Nossa, quanta coisa que vai se emendando. Ok? Tudo isso é esse menos b sobre 2a. Agora que eu sei o valor de k,
eu vou voltar nessa expressão aqui, ó. Lembrando, se você não gosta dessas resoluções cheias de letras, para o vídeo lá na informação só do que quem é quem. C sobre A igual, aqui K ao quadrado, então o K vale menos B sobre 2A, isso vai ficar ao quadrado, mais M sobre A. Lembrando, a minha ideia agora é determinar o M, então é o M que eu vou isolar. É o M que eu vou isolar. Então, C sobre A igual, menos B sobre 2A ao quadrado é elevar o numerador e o denominador ao quadrado. Como é negativo, ele vai ficar positivo, né? Embaixo, elevar 2A ao quadrado. Observação, 2A ao quadrado é 2 ao quadrado vezes A ao quadrado, que é a mesma coisa de 4A quadrado. Ok? Ou, se você preferir, 2A vezes 2A, que também dá 4A quadrado. Ok? Então, fica 4A quadrado mais M sobre A. Muito bem. Como eu quero isolar o M, eu vou tirar esta expressão daqui, subtraindo como? Subtraindo exatamente ela de um lado e subtraindo ela do outro. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Subtraindo ela de ambos os lados, vai ficar C sobre A menos B ao quadrado sobre 4A quadrado igual a M sobre A. Ok? Lembrando, eu quero determinar o M. Para determinar o M, eu vou tirar esse A daqui. Vou tirar o A daqui. Tirando o A daqui, como está multiplicando, como está dividindo, eu vou multiplicar por A de um lado, e aí eu tenho que multiplicar todo o outro lado por A, todo o outro lado, tá? Multiplicamos os lados por A. Então aqui cancelo A com A. E aqui eu faço uma distributiva, esse vezes esse, e esse vezes esse. E esse vezes esse. Quando eu multiplicar o A, C sobre A, vai cancelar o C de baixo. Né? Vai ficar assim, C vezes A dividido por A, menos B quadrado vezes A dividido por 4A quadrado, igual a M. Pronto, já determinei o M. Se você está achando estranho, vamos melhorar isso. Ó. Aqui cancela. Aqui tem um A quadrado embaixo e um A em cima. Eu posso cortar um dos A's de baixo. De baixo. Vou virar essa escrita, pessoal. Só virar uma escrita aqui. Mudar o igual, só para ficar mais fácil trabalhar. Então vai ficar M igual C menos B quadrado sobre 4A. Ok? C quadrado sobre 4A. Quase bom. Quase bom, mas ainda não. Lembrando, eu quero que o M seja menos delta sobre 4A. Não apareceu ainda. O que eu vou fazer? Eu tenho um problema, porque aqui do lado esquerdo, agora eu tenho uma fração subtraindo outra com denominadores diferentes. Eu tenho que deixar os denominadores iguais. Só que aqui a desgrama do denominador é um 4A. O denominador é um 4A. O que eu faço? Pessoal, toda vez que você não sabe fazer MMC, né, na verdade nem eu sei fazer ali, ou creio que pouca gente saiba, eu vou te mostrar o seguinte, ó. Quando eu tenho uma fração... Agora isso aqui é só para explicação, tá? Ó, um A sobre B e um C sobre D, e eu não sei como somar isso, você vai fazer assim, ó. Você vai multiplicar o B pelo D, multiplicar os denominadores, certo? E em cima, você vai fazer uma multiplicação de um numerador pelo denominador oposto, A vezes D, e como é um sinal de mais aqui, você vai somar pela multiplicação do numerador de 1 com o denominador oposto, C sobre B. Desculpa, aqui na primeira é A vezes D, tá? E C vezes B. Essa é uma regra para fazer a soma de fração sem ter que... Na verdade, isso aqui é a definição básica de soma de fração. É uma regra direta e
A definição de fração é feita a partir disso. Então você multiplica os dois de baixo, tá? Eu sei, é confuso, mas multiplica os dois de baixo, depois multiplica A vezes D, soma com B vezes C. Ok? Eu vou usar aquilo ali aqui, ó. Então, ó, multiplica esses dois de baixo. Então, o denominador vai ser 4A vezes 1, 4A. Depois eu vou multiplicar C por 4A. Então, vai ficar 4AC e 1 por menos B quadrado, que vai ficar menos B quadrado. Isso é o M. E aí acabou. Por que acabou, pessoal? Olha essa expressão de cima. Ó, eu vou até reescrever ela do jeito que você está acostumado a ver. Ó, eu vou só trocar a ordem do B ali. B quadrado mais 4AC dividido por 4A. Ó, professor, mas o delta não é assim. Eu aprendi que o delta é igual a B quadrado menos 4AC. Multiplica esse delta por menos 1. Multiplicar por menos 1 vai trocar o sinal do delta e de todo mundo que está aqui. Por isso que na expressão eu falei que o M era menos delta dividido por 4A. Ok? Então essa é a forma canônica. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou voltar nessa parte aqui no próximo vídeo para fazer um exemplo, buscar um exemplo para fazer essa conta. Forte abraço, até a próxima. Lembrando, se você não gostou do que eu fiz aqui, todas essas montes de letra, fica tranquilo, fique em paz no seu coração. Lembre que eu mandei você parar o vídeo aqui. Essa aqui é só para quem gosta de ver algumas contas matemáticas com mais detalhes. Beleza? Forte abraço, até mais.